Bahar prepara seus filhos para frequentar a nova escola. Doruk entrega a ela um documento no qual informam que farão uma excursão e ela tem até amanhã para pagar 140 liras. Bahar beija seu filho e avisa que ele cuidará disso. Se ele já está, ela está pronta, mas a menina está sentada na cama e diz que não quer ir para aquela escola. Bahar pergunta por que e Mizan responde que não gosta porque todo mundo tem coisas boas e caras, mas ela não tem nada e é constrangedor. Bahar pergunta o que eles têm e ela não. Doruk informa que eles têm chinelos com luzes e Bahar pergunta à filha se ela quer chinelos com luzes. Mizan diz a ela que ela não quer aqueles chinelos, mas apenas Doruk. A menina diz a ele que gostaria de ter uma mochila nova. Ela tem a mesma desde a primeira série e ontem uma menina falou para ela que a mochila dela era de bebê. Aí todo mundo zombou e uma menina deu uma bronca porque não era bom incomodar quem não tem dinheiro. Ouvem que a mobilidade escolar chega e cai rapidamente. Bahar se despede dos filhos e eles vão embora. Seida sai pela varanda e pede a Bahar que suba. Seida desce as escadas e avisa a Bahar que o chefe de Bersan os aceitou no negócio. Bahar diz que isso é bom, mas Seida pede que ele não a deixe sozinha, e ela cozinha melhor. Além disso, ela conta a ele que Bersan lhe disse que lhes pagariam 1000 liras. Ela pede à amiga que pense nisso porque eles irão até a metade. Bahar não acredita que paguem tanto e Seida confirma que é isso que pagam. Os dois sobem as escadas e Seida avisa que Bersan virá lhe contar o que devem fazer. Bahar diz que está interessado porque deve cobrir as despesas escolares dos filhos porque não contou a Enver, mas para obter o dinheiro de Sarp tem que ir a tribunal. Seida pergunta de que dinheiro ele está falando e Bahar diz a ela que é o dinheiro que Sarp deu à sua família para que eles lhe dessem e que Sirin gastou. Seida se lembra muito bem e pede a Bahar que não confie na louca ondulada. Seida avisa que ele deve ir trabalhar na casa de Fazilha e pede que avise quando Bersan chegar. Bahar diz que tudo bem e entra em seu apartamento. Por outro lado, Sirin se arruma diante do espelho enquanto olha o retrato de Arif. Aí a ondulada maluca pega o desenho e esconde embaixo do colchão. Ela arruma o cabelo. Doruk vê um colega de escola brincando com um avião e conta que seu pai já viajou de avião. Um colega de Nizam pergunta-lhe se nunca viajaram de avião. Doruk responde que nunca fizeram isso, mas já fizeram isso muitas vezes de ônibus. A garota se sente desconfortável. Mais tarde, Bersan chega com vários potes e cumprimenta Bahar. A senhora diz-lhe que está bem e Bersan diz-lhe que sente muito. Bahar agradece e Bersan lhe dá as panelas, dizendo que temos que levar a comida para lá. Bahar diz a ele que usar essas panelas é bom para ele porque vai demorar menos para cozinhar, mas Bersan diz que essas panelas não podem tocar no fogo, pois seu chefe é muito rígido e demitiu uma garota só por isso. É por isso que ele diz a Bahar para nem pensar em fazer isso. Bahar pede que ele não se preocupe. Bersan explica que seu patrão quer enviar a comida em ondas limpas porque diz que mesmo que seja por caridade, é desdenhoso transportar comida em recipientes sujos. Bahar diz a ele que ele fará isso. Bersan avisa Bahar que eles ainda não foram contratados e hoje será apenas um teste. Bahar pergunta se ele sabe se eles serão pagos pelo teste de hoje. Bersan responde que sinceramente não sabe e que vai depender do que o patrão decidir. Se o que ele cozinha é realmente bom pode pagar alguma coisa, mas normalmente não paga. Bahar diz a ele que está tudo bem e Bersan tira alguns papéis de sua bolsa e diz que devem entregar a comida naquele endereço às 2. Bahar diz que falta muito pouco tempo e Bersan o faz ver que não tem outra alternativa se ele quiser o trabalho porque dinheiro não cresce em árvores. Por fim, ele lhe deseja sorte e avisa que o dinheiro para os ingredientes está dentro das panelas. O malfeitor se despede e sai sorrindo maldosamente. Enver está organizando seu workshop. De repente chega Bahar que traz Arda e pede que ela cuide da criança por algumas horas, porque ela tem uma tarefa que espero que possa ser um bom trabalho para Seida e ela. Bahar diz a ela que ela tem que fazer compras e cozinhar. Enver diz para ela ir com calma e se despede. Bahar vai ao supermercado comprar todos os ingredientes e depois vai ao açougue. Ela volta para casa e prepara em suas panelas as receitas que Bersan lhe pediu, depois lava o rosto e penteia os cabelos. Da mesma forma, ele liga para Seida que está arrumando o quarto de Harif. Seida pergunta como foi e Bahar diz que preparou todos os pratos e acha a comida uma delícia.
Além disso, ele conta que tem dúvidas se preparou bem a sopa de brócolis, pois é a primeira vez que faz e seguiu uma receita da internet. Seida pergunta como eles não podem gostar se ela preparou. Raif ouve a conversa, mas depois vai embora. Bahar avisa Seida que o ensopado de carne está muito bom e ele vai colocar tudo nas panelas e ir embora porque já é tarde. Seida pede que ele ligue para ela quando entregar a comida. Bahar se despede e Seida diz que espero que tenham sorte e que Deus lhes envie gente boa. Ela desliga a ligação e continua chorando. Por outro lado, vemos que no refeitório de Henry Sirin ele está de olho em Arif. A maluca ondulada traz uma xícara de café para ele e pede desculpas por ter falado mal dele para as crianças. Depois promete que não fará mais isso. Arif diz-lhe que não há problema. Sirin diz-lhe que com certeza também sabe o que é perder a mãe. É algo muito difícil de controlar. Arif concorda com ele e pede que não se preocupe, porque tudo que ele disser sobre ele será verdade e ele não ficará chateado, só não quer que as crianças o odeiem. Bahar estende a mão para fazer as pazes e Arif dá-lhe a sua. Sirin pede que ele aproveite seu café e vá embora. Então ela olha para ele com ódio sem que ele perceba. Ao mesmo tempo, Bahar carrega 2 sacolas com potes cheios de comida. Ela pega um ônibus e caminha até chegar ao endereço que Bersan lhe deu. Esta é uma galeria de carros antigos lindos e luxuosos. Uma mulher pede que ela a siga e depois a deixa com outra mulher para levá-la ao Sr. Sen. No segundo andar o funcionário avisa ao segurança que a senhora verá o Sr. Sen. A guarura conduz Bahar e avisa que seu chefe está lá em cima. Bahar chega ao terceiro andar e cumprimenta o senhor. Ela então diz a ele que é amiga de Bersan e traz a comida a teste. Sen pede que ele se aproxime e Bahar o faz. Ela pergunta onde ele quer colocar as panelas. Sen pede que ele as coloque na mesa onde está sentado. Bahar obedece e pergunta o nome dela. Ela responde que é Bahar Sesmeli e tenta dar a ele o dinheiro que sobrou da compra dos ingredientes, mas Sen pede que ela fique com ele. Ele se levanta e pega um prato e alguns talheres. Abra uma panela e pegue um pedaço de carne para experimentar. Sen gosta da comida e diz que tomará a decisão final sobre o emprego quando terminar de testar todo o resto. O bom é que lhe dará metade do pagamento por ter concluído o teste. Bahar recebe o envelope com o dinheiro. Sen diz que espera vê-la novamente e à noite receberá a resposta sobre o trabalho. Bahar aceita e vai embora. Ao sair, ela liga para Seida e conta tudo o que aconteceu. Porém, Bahar diz que não se sente muito confortável com esse assunto, pois acha que há algo estranho, mas falarão sobre isso mais tarde. Ela pergunta a Seida onde ela está e Seida diz que ela sente apenas em seu corpo, mas sua mente está em outro lugar. Ele não consegue acreditar que Arda não é seu filho. Nesse momento ela deixa cair um vaso de chá que estava limpando e avisa Bahar que conversarão mais tarde. Fazile se aproxima da sala de jantar e lamenta. Ela diz que aquela era uma peça muito valiosa e pergunta por que ele não tomou cuidado. O escritor percebe que Seida está chorando e pede que ela não o faça. Afinal, é apenas uma coisa material e ela não deveria chorar por isso. Então ela pede para ele juntar os cacos e ir para a casa dela. Raif chega e conta a Seida que quebrou aquela horrível herança de família de sua mãe. Bahar está em uma loja de roupas infantis e decide comprar mochilas e tênis novos para seus filhos. Ela paga com o dinheiro que recebeu de Sen e caminha em direção à saída da loja. Bahar lembra que ela disse a Seida que consideraria Arda como seu terceiro filho e procura uns chinelos para ele também. De repente recebe um telefonema da senhora Fazile e conversa. Seida vai até a sala onde Raif está assistindo televisão e começa a limpar. Ele pede que ela tome cuidado para não quebrar mais nada. Seida avisa que ela não está com vontade de aguentar isso hoje, ele deveria apenas deixá-la fazer seu trabalho. Raif pergunta se ela sabe que esta casa é dela e diz que ela quem não pode mexer com ele e não o contrário. Fazile se aproxima e avisa que vai sair um pouco. Raif pergunta se suas costas não doem mais. O escritor responde que está melhor por isso quer sair. Então ela diz a Seida que também pode ir embora quando terminar o trabalho. Seida diz que vai esperar por ela porque Raif não pode ficar sozinho. Não preciso dela de jeito nenhum. Fazile se despede e vai embora. Seida pergunta a Raif se ele está chateado porque a mãe saiu, mas ele não responde e vai para o quarto. No café de Henry, ele se aproxima de Sirin e pergunta como está seu pai. Sirin diz a ele que ele está bem.
O empresário conta que tem pensado muito nele e em como ajudá-lo a encontrar um emprego. A maluca ondulada responde que seu pai agora tem um emprego que caiu do céu porque Arif transformou sua cafeteria em uma alfaiataria para ele. Henry parabeniza Arif e diz que é muito raro encontrar um homem bom como ele. Arif diz a ele que não é grande coisa e Sirin exagera porque qualquer outra pessoa em seu lugar faria o mesmo. Henry aposta que não e diz aos dois que está feliz por eles estarem se dando bem. Henry diz a Sirin que Arif é um anjo e pede que ela seja boa com ele. Sirin diz que assim será e um exemplo é que já se perdoaram. Da mesma forma, Arif conta a Henry que estava olhando algumas despesas do mês passado e queria contar algumas coisas para ele. Henry pede que se sentem. Sirin volta ao trabalho e enquanto Arif não a vê ela o olha com ódio. Fazile chega de surpresa à alfaiataria de Enver e a cumprimenta com muito entusiasmo. Então a escritora diz a ele que veio ver Bahar, mas não se lembra bem em que prédio mora. Enver não consegue acreditar e Fazile diz a ela que Bahar já sabe que virá visitá-la porque ligou para ela. Enver gentilmente diz a ele que mora no prédio do outro lado da rua. Fazile conta que não o viu e passou por ali. Enver diz a ele que isso geralmente acontece e Fazile diz isso ainda mais na sua idade. A escritora diz a ele que lamenta muito que sua casa tenha pegado fogo porque Bahar contou a ela. Enver agradece e Fazile pergunta se a oficina é dele. O alfaiate avisa que é dela, mas foi algo inesperado, tanto que ela é a primeira pessoa a entrar ali. Fazile fica surpreso e diz que espera lhe trazer sorte. Enver diz a ela que é uma grande honra para ele que ela esteja ali e considera isso um bom sinal de sorte. Fazile tira uma nota da bolsa e avisa que então ela lhe dará o primeiro pedido. Ela tira o casaco e diz a Enver que também lhe dará a primeira tarefa. Ele deve ajustar os botões do casaco e irá pegá-lo quando sair. Enver, sorrindo, agradece e diz que ele é muito gentil. Fazile também agradece e avisa que o verá mais tarde. Enver sai e vê Fazile entrar no prédio onde Bahar mora. Quando Enver se vira ele vê que a Tissa está ali muito séria, ele diz a ela que diz que está esperando por ela desde ontem à noite para mostrar a oficina e pergunta onde ela foi. Ela não diz uma palavra, apenas olha para o casaco que está vestindo e Enver entende o que ela está tentando dizer. Ele pede que ela não pense coisas que não sejam verdadeiras e começa a trabalhar. Fazile chega ao apartamento de Bahar que a cumprimenta cordialmente e pede que ela não tire os sapatos porque amanhã ele limpará sua casa. Fazile entra e Bahar pede desculpas pela bagunça. O escritor diz-lhe que quando há filhos é normal e dá-lhe um pequeno detalhe. Bahar pede que ele se sente e pede desculpas por não ter se encontrado em outro lugar, mas agora ele tem que cuidar do filho de Seida e seus filhos acabaram de começar a escola, então ele quer estar lá quando eles voltarem. Fazile diz a ela que não tem problema, mas é bom para ela porque ela gosta muito daquela parte da cidade, faz um tempo que não vem aqui e foi uma mudança. Bahar fica feliz com isso e oferece café a Fazile porque ele está apenas fazendo chá. A escritora avisa que vai esperar o chá e Bahar vai para a cozinha. De repente, Arda sai da sala e Bahar o apresenta a Fazile, que o cumprimenta e conta que sua mãe trabalha em casa. Arda não diz nada e Bahar sorri. Depois coloca a criança na frente de Fazile. Seida está com Raif em um parque e come algumas sementes. Raif se sente incomodado ao ver as pessoas passando por ele e pergunta a Seida quanto tempo mais elas ficarão ali. Seida pergunta o que ele faria se descobrisse que sua mãe não é sua mãe verdadeira. Raif responde que ficaria feliz. Seida diz a ele que é uma questão séria. O que aconteceria se por acidente no dia de seu nascimento sua mãe pegasse outro bebê que não era dela e o criasse como tal? Raif responde que se fosse esse o caso, ele amaldiçoaria seu destino. Seida pergunta se ele procuraria sua mãe verdadeira ou ficaria de braços cruzados. Raif diz a ela que procuraria sua mãe se soubesse que era Fazile e Seida pergunta se a verdadeira era pior do que ele faria. Raif diz a ele que isso não é uma opção no caso dele. Seida diz a ele que sua mãe sabe de tudo e é muito boa. Raif ri e diz que se isso acontecesse e ele descobrisse que não era seu filho, Fazile seria mais feliz do que ele. Seida pergunta por que Raif diz a ela que então ele não teria aleijado o filho, mas sim o filho de outra pessoa. Seida apenas olha para ele. Fazile está sentado na sala com Bahar tomando chá. Bahar pergunta o motivo de sua visita porque ligou para ela para conversar sobre algo.
Fazile diz que está com algumas preocupações ultimamente e não sabe como contar da maneira mais adequada. Bahar pede que ele conte qualquer coisa a ela. O escritor conta que só ela e o filho moram na casa dela. Além disso, é muito importante para ela conhecer a personalidade de quem trabalha para ela e ela fica muito nervosa com a mulher que trabalha em sua casa porque pode surgir um problema de segurança. Bahar pergunta se ela teve algum problema com ela. Fazile diz que a tem visto muito chateado ultimamente. Outro dia presenciou uma ligação que o preocupou porque descobriu que Seida tem problemas com o pai da criança. Bahar confirma que sua amiga está com problemas. Fazile diz a ele que foi uma discussão muito forte e ele sinceramente fica com medo de pensar que Seida iria discutir em sua casa e haveria. Bahar pede que ele não se preocupe, pois o pai de Arda é uma pessoa muito boa e um homem educado. Fazile diz que está bem. A porta toca e quando Bahar abre ele vê que seus filhos chegaram da escola. Nizam entra dizendo que não quer voltar para aquela escola e os dois ficam em silêncio ao ver Fazile. A escritora os cumprimenta e avisa que deveria sair para deixá-los conversar. Bahar os apresenta a senhora Fazile como uma escritora de romances que ele admira há muito tempo. Doruk pergunta o que é um romance e Fazile responde que é o mesmo que contar uma história. Nizam os interrompe e diz novamente à mãe que não quer voltar para a escola porque todos falam inglês e ela é a única que não sabe. Bahar avisa a filha que receberá aulas particulares de professores da escola. Ela sabe que é uma garota muito capaz e tem certeza que aprenderá o idioma em muito pouco tempo. Fazile pede a Nizam que não se preocupe, pois na sua idade ele aprende muito rápido. Ela pede aos dois filhos que prometam que irão visitá-la em sua casa para que ela lhes conte algumas de suas histórias. Nizam finalmente sorriu um pouco. Fazile conta que seu filho Raif se formou na mesma escola e eles devem acreditar que vão conseguir tudo o que pretendem. Eles sorriem. Enver está esperando Fazile do lado de fora da alfaiataria para lhe entregar o casaco que ela pediu para ele consertar. Ao vê-la, Enver rapidamente se aproxima dela e diz que seu casaco está como novo e a ajuda a vesti-lo para que ela não fique frio. Fazile, sorrindo, agradece e informa que Bahar e os filhos irão visitá-la porque descobriram que ela é escritora e quer que ela lhes conte histórias. A senhora também convida Enver e ele diz que vai levar isso em consideração. Fazile agradece e se despede. O alfaiate a observa partir. Enver retorna à alfaiataria onde a Tícia aparece contando que percebeu como ele estava esperando aquela mulher do lado de fora da oficina e a ajudou a vestir delicadamente o casaco e disse que espera vê-la em breve enquanto sorri. Enver pede para ela não ter ciúmes ou ela ficará com raiva. Fazile nem é uma mulher que estaria com um homem tão comum quanto ele. A Tícia diz que esse é mais um motivo para compará-la à grande senhora Fazile. Ela se levanta com raiva e diz a ele que é melhor ele ir embora, já que Fazile vai visitá-lo agora. Enver tenta impedi-la, mas a Tícia desaparece mais uma vez. À noite, Henry chega à alfaiataria e Enver assume que vem visitar Arda e Seida. Henry conta que trouxe algumas roupas que acumulou e que precisam de conserto. Ele lhe entrega 2 sacolas cheias de roupas e Enver agradece. Henry avisa que o recomendará aos amigos porque sabe que ele é um bom alfaiate. E também avisa que lhe pedirá que faça uma camisa que combine com um bom terno, pois sabe que essa é a especialidade dele. Enver se oferece para comprar algo para ele, mas Henry diz que está com pressa. Henry diz a ele que não ficará entre pai e filho, mas Henry apenas sorri e se despede. Enver percebe que Henry não entra no prédio, mas entra no carro e vai embora. Antes de sair de Tarlabazi, Henry conhece Seida. Ela se aproxima dele e diz que há algo muito importante que ela quer lhe contar. Ela fez o teste de DNA novamente e descobriu que estava certa. Ele não é o pai de Arda. Parece que houve um erro. Henry sorri e diz que claro que foi um erro. Talvez pareça fácil para ela dizer a um homem que um filho é dele e depois se aproximar dele como se nada tivesse acontecido e pedir perdão porque ele estava errado. Seida apenas diz que ele não deveria ficar bravo, pois sempre negou que Arda fosse seu filho e agora está confirmando. Henry, ainda chateado, liga o carro novamente e vai embora. Seida caminha em direção ao prédio e Enver a impede. Ele pergunta por que Henry não veio visitar Arda hoje e Seida vê Arif se aproximando. Ela avisa aos dois que vai contar a verdade para que parem de fazer tantas perguntas e o assunto seja encerrado. Seida confessa que Henry não é pai de Arda, então entra no prédio. Enver e Arif ficam muito surpresos. Antes de entrar em sua casa,
Seida recebe dinheiro de Bahar e diz que esse dinheiro a ajuda muito e espera que ligue novamente para ela. Bahar responde que não quer trabalhar para aquele homem novamente. Ela não parece ser uma boa pessoa e não acredita que o que fazem com aquela comida seja distribuí-la para quem precisa, tem certeza de que são apenas mentiras. Seida pergunta se ele não está exagerando em seus julgamentos. Bahar diz que sabe do que está falando e não quer mais se envolver. Ela entra em casa por ar e Seida percebe que as 3 crianças estão com chinelos novos. Ela agradece profusamente a Bahar e caminha em direção à casa com seu filho, mas em ver sobe rapidamente e pergunta a Seida se o que ela disse é verdade. Ela pede que ela pergunte a Bahar se ele quer mais informações e fecha a porta. Em ver pergunta a mesma coisa a filha e Bahar confirma que o que Seida disse é verdade. Sirin escuta tudo enquanto desce as escadas e rindo diz que não acredita que Seida tentou enganar Henry. Bahar se despede e fecha a porta. Enver repreende Sirin porque ele sempre fala quando não deveria. O alfaiate volta ao seu trabalho e Sirin volta correndo para o apartamento. Por outro lado, Fazila está na sala com o filho e diz que vai dormir. Antes de sair ela percebe que as rodas da cadeira do filho estão cobertas de areia e pergunta como isso é possível. Raif conta que Seido forçou a ir ao parque. Naquele momento ele se lembra de como tudo aconteceu e Seida percebeu que ele estava chateado por não poder sair, então ela o levou para tomar ar. Fazila não acredita e, surpreso, pergunta por que ele não ligou para ela naquele momento e Raif responde que não ligou porque gostou. Fazila pergunta se ele gostou e Raif confirma. O escritor lhe deseja boa noite, maravilhado, vai para seu quarto. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.